Passando para avisar que pela primeira vez na história do Brasil, um ministro do STF, que foi indicado pelo Lula, Jorge Messias, foi rejeitado pelo Senado Federal, com 42 votos contrários a 34 favorável. Afinal de contas, a face de quem é Jorge Messias foi exposto para o Brasil inteiro. Uma pessoa que se diz cristã, mas que fez um parecer favorável ao aborto. Uma pessoa que se diz cristã, mas se vangloria de ter literalmente perseguido as pessoas do dia 8, que criou o Ministério da Verdade para poder censurar os brasileiros e tantas mais coisas que a gente avisou ao longo do dia. Quero parabenizar aos senadores, parabenizar o povo brasileiro e mostrar mais uma vez a força das pessoas quando elas querem fazer o bem. Perde o Lula, ganha o Brasil. Grande dia. Sóstenes Cavalcante, líder do PL, cometeu um ato falho. Foi flagrado numa troca de afagos com Jorge Messias, ou ele é assim mesmo nos bastidores? Será? Fazem parte do processo. Por favor, a pessoa do lado que está falando alto, por favor. Depois correu para as redes para se explicar. As minhas indagações fazem parte do processo Sabatina e tem... Ser educado não pode ser confundido com posicionamento político. O PL no Senado já fechou questão e todos os nossos senadores votarão contra a indicação de Jorge Messias para o STF. Hoje, ao cumprimentá-lo, foi um princípio de educação. Na convivência política a gente se conhece, já fui recebido pelo AGU algumas vezes para tratar de assuntos de interesses do meu estado, de interesses da bancada do PL, e o cumprimento é um princípio de educação. Mas fiquem tranquilos, toda a bancada do PL votará contra a indicação de Jorge Messias para o STF. O senhor está vendo essa menina de preto aqui? Isso aqui é luto. Ela é a filha do Clezão. Magno Malta, ao contrário, falou o que temos entalado na garganta. Nesse dia em que o senhor dá uma entrevista onde o senhor se gloria de ter feito esse feito, um homem foi preso aqui dentro. As suas respostas e as perguntas do senador Everton realmente mudam o meu roteiro. Porque não sei, em 2016, quando o MST, quando os Black Blockers, quando a CUT invadiram a esplanada dos ministérios e queimaram tudo e deram um prejuízo absolutamente maior do que houve. Aliás, não tinham pessoas ali com características de terrorismo ou de qualquer tipo de invasão e violação do Estado de Direito. Tinha vandalismo, tinha sim. Mas como classificar essas pessoas como terroristas e os vândalos em 2016? Invadiram a Câmara dos Deputados, o MST, invadiram o Supremo Tribunal Federal, quebraram também. E nada foi feito, era só movimentos que estavam reivindicando. Por isso, eu pergunto a Vossa Excelência, a pena de Débora do Batom porque ela pichou um patrimônio público, essa pena é justa? O senhor no Supremo Tribunal Federal, numa condição de ministro, daria uma pena de 14 anos para uma mulher que escreveu uma frase do presidente da Suprema Corte? Cabe a um presidente de uma Suprema Corte olhar para o seu povo e chamá-los de mané? Perdeu mané. Eu faço uma pergunta. Quem botou fogo na estátua de Borba Gato? Claro que não foi Vossa Excelência. Mas eles eram vândalos ou era só um movimento? Mas eles não foram presos. E Débora tem 2 crianças e está presa com pena de 14 anos. Flávio questionou o objetivo. Mas o senhor deixou de fora algumas associações e sindicatos. Por exemplo, Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tinha como vice-presidente o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, por acaso irmão do presidente Lula. Outro exemplo, a CONTAG,
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que recebeu a bagatela de 426 milhões de reais só em 2023, com o desconto ilegal no contra-cheque dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. E aqui, matéria do Metrópolis, né? INSS silencia sobre poupar sindicato de irmãos de Lula de ação judicial. Quer dizer, nem a AGU à época e nem a INSS explicar exatamente por que. Eu queria pedir ao senhor, para finalizar aqui, a minha última pergunta, por que o senhor não quis bloquear as contas dessas entidades também, se era porque entre elas tinha o irmão do presidente Lula na diretoria. Trabalharei sim pela democracia e defenderei a liberdade, porque sem justiça não há liberdade. Jorge Messias nasceu em Recife, em 1980, e desde cedo seguiu o caminho do direito. Mas sua trajetória nunca foi apenas técnica. Ela sempre esteve muito ligada à política. Ele construiu carreira dentro do Estado como advogado público, mas ganhou espaço justamente por sua proximidade com governos do PT, especialmente durante a gestão de Dilma Rousseff, onde atuou dentro do Palácio do Planalto em funções estratégicas. As más línguas falam que ele era o garoto de recados, o office boy. Nos bastidores de Brasília sempre foi visto como um nome de confiança, um pau mandado. O grande momento de exposição veio em 2016, durante a crise política envolvendo Lula, quando seu nome apareceu em um episódio que viralizou nacionalmente e acabou marcando sua imagem pública. Continuou crescendo internamente onde o partido atuava, até chegar ao cargo de advogado-geral da União no atual governo. Hoje, sua indicação ao STF é apenas política, mas um nome para Lula influenciar as decisões da corte. E caminhar para terminar, senhor presidente, dizendo que a outra coisa que me preocupa é escutar o pedido de voto de alguns colegas, ou fora da casa, que diz assim: um dia você pode precisar. Mas o que é essa frase, se não uma ameaça de que eu possa ser retaliado? Claro que é. Então acaba prevalecendo aqui, não o raciocínio da imparcialidade, mas se vai ser meu colega ou não, se eu vou ter acesso ou não. Claro, e caminhando para terminar, eu não sou aqui um valentão que não tenho medo de nada não, presidente Otto. É claro que ninguém quer ser retaliado. É claro que ninguém quer um ministro correndo atrás da sua vida. Há poucos dias, Jorge Viana, ex-tudo no Acre, entrou com o ministro Flávio Dino pedindo para averiguar minhas emendas. Já recebi intimação, é ligeiro, é a toque de caixa. Portanto, senhor presidente e vossa senhoria, eu sou um homem que tenho receio, também tenho amor a Deus. Deus está do lado de quem bateu o pênalti e está do lado do goleiro também. E só para lembrar, ele vai estar lá, apoiando este governo aqui. Falando em menos de um minuto, todo o aumento de carga tributária que esse governo tentou promover nos últimos 3 anos. PIS/COFINS sobre receitas financeiras, PIS/COFINS e CID sobre gasolina e etanol, imposto de exportação sobre petróleo cru, tributação de fundos exclusivos, tributação de offshores, IRPJ, CSLL sobre subvenções, JCP, tributação de BETS, IPI sobre armas e munições, imposto de importação sobre veículos elétricos, imposto de importação sobre painéis solares, PIS/COFINS sobre diesel e gás, reoneração da folha, imposto de importação sobre aço e ferro, taxa das blusinhas, imposto mínimo global, fim do PERSE, IOF no cartão internacional, IOF na compra de moeda, IOF no crédito para empresas, IOF sobre VGBL, IOF sobre FDICs, IOF sobre cooperativas de crédito, redução de benefícios fiscais, CSLL de fintechs, IRRF sobre JCP, BETS de novo, tributação de dividendos de alta renda, IRRF sobre dividendos no exterior, imposto de importação sobre quase 1000 itens, caralhada, imposto de exportação sobre petróleo cru, de novo, misericórdia, não achei que eu não fosse conseguir. 2 dicas rápidas. Este aqui eu testei e funciona otimamente. E é muito barato. Para quem quiser um melhorzinho um pouco, tem este. Este projetor também pode ser útil para ligar no celular e assistir seus vídeos com a tela maior. Os links estão incorporados ao vídeo.